Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta vigília pascal, como em todas, nós celebramos aguardando, porque se chama vigília, aguardando a ressurreição do Senhor. Muitos não têm isso bem claro, embora estejam 20, 30, 40, 50 anos na igreja. Já não recordam da cerimônia do Sábado Santo, que é chamada a mãe de todas as vigílias. Nesta noite, que nossos irmãos no passado iniciavam quase na madrugada, nós iniciamos cedo, ao cair da tarde. Enquanto que eles liam e meditavam pelo menos 9 leituras do Antigo Testamento, nós lemos 3. E enquanto meditamos, mesmo neste mínimo prescrito, as leituras que nos narram como o Senhor fez aliança com seu povo, fazendo assim a primeira Páscoa, a travessia da escravidão no Egito para a Terra Santa, a libertação de um povo que vivia oprimido, até chegarmos o momento em que ouvimos a epístola, a leitura da carta de São Paulo, que nos diz: é na morte de Cristo que nós fomos batizados. E nessa noite, mais que em todas as noites, mais que em todas as santas missas, porque esta é a Santa Missa mais importante de todas para o cristão, nesta noite nós temos que nos recordar que nós fomos batizados na morte de Cristo. A grande maioria, porque não estuda a sua própria fé, porque não quer se desenvolver, porque quer permanecer talvez com aquele mínimo que talvez recebeu na catequese e talvez já nem lembre mais nada, não vai recordar que a palavra batismo significa, na língua que usaram os apóstolos evangelistas, sepultamento. Então, quando nós somos batizados, nós somos sepultados para a velha vida, sepultar o velho Adão, o homem que diz não a Deus, para vivermos verdadeiramente na luz, para vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, para recebermos a filiação divina, para que a Santíssima Trindade viva em nós. E então nos ensina São Paulo: será que ignorais todos vós, batizados em Jesus Cristo, que é na sua morte que nós fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com Ele, para que, com a sua ressurreição que hoje celebramos, um dia nós também ressuscitemos na glória de Deus Pai. Muito bem, alguns dirão: a condição para ser cristão é ser batizado. O apóstolo evangelista João vai nos dizer também, como São Marcos, que a condição para ser cristão e para irmos um dia para a glória de Deus é ser batizado e viver conforme Cristo nos ordenou. Duas condições. Não basta ser batizado. Nesta noite, nós, de novo, como todos os anos, abençoamos a água que será usada nos batizados. De novo, nós mergulhamos o círio pascal, que representa o próprio Cristo, que era para o povo do Antigo Testamento a coluna de fogo. Enquanto eles saíam da escravidão do Egito, Deus se manifestou a eles durante toda a peregrinação com uma coluna de fogo. Não era uma vela, não era um círio, era uma coluna de fogo que vinha do céu à terra para guiá-los na escuridão. Cristo é a nova coluna de fogo. Esta coluna de fogo será mergulhada na água, junto à bênção da água, para nos recordar de novo: nós somos sepultados com Cristo. E aquele que vive sepultado com Cristo, que vive o seu batismo, este ressuscitará. Aquele que é batizado
ou pior ainda, que leva outros ao batismo, mas não dá exemplo de vida cristã, nem o leva a viver a vida de fé, não ressuscitará para a vida eterna. Por quê? Porque as condições são ser batizado e viver como cristão. Durante todo este tempo, que aqui estou 6 anos, quantas centenas de pessoas já batizei? Devemos nos perguntar, onde estão? Mentiram no dia do batismo, que iriam viver a partir daquele momento como cristãos, e mentiram que iriam dar testemunho de vida cristã. Quando muito aparecem numa missa de 7º dia, pensando que talvez o padre é um mágico que tira da cartola, ou seja, do purgatório, o seu parente falecido e o leva para o céu. Se nós não vivermos a vida cristã, tudo isso que estamos celebrando não tem nenhum valor. Se não vivermos como cristãos verdadeiramente, tendo bem claro o que nos disse São Paulo, é na morte de Cristo que nós fomos sepultados, não para viver mais no pecado, não mais para viver afastado de Deus, não para levar nossos filhos à igreja, batizar e nunca mais aparecer, mas para viver como cristãos. Para viver como cristãos. E não se vive como cristãos apenas em casa. E não se vive como cristãos uma vez na igreja. Porque a igreja é esposa do Senhor. O Senhor na cruz, nos diz São João, do seu lado perfurado pela lança saíram sangue e água. Água para nos lavar dos pecados. O sangue, que aqui estão simbolizados no sangue todos os sacramentos da sua igreja. Podemos dizer também, a igreja do Senhor saiu do coração de Cristo. E quantos que dizem amar Cristo, mas odeiam a igreja de Cristo? Fazem pouco caso dela. Não estão nem aí. Amam, ou melhor, dizem amar o esposo, mas abominam a esposa. É como aqueles que se dizem cristãos e dizem amar Cristo e passam todos os dias ofendendo a mãe de Cristo. Como é possível que nós podemos amar alguém desta forma? Como é possível que isto é viver transfigurado com essa nova luz? Como isso é viver como batizados? Não, isto é alguém que foi sepultado e não saiu da sepultura. E ao invés de termos na nossa vida mortos os pecados, eles estão bem vivinhos, porque nós nos afastamos da fonte da qual Cristo nos banha, nos lava, nos alimenta. Portanto, no Sábado Santo é momento de recordarmos e meditarmos, queridos irmãos e irmãs, que aquelas primeiras testemunhas que correm para o túmulo são as mulheres. Elas correm para ir terminar o serviço de embalsamar o corpo do Senhor, para ir arrumar mais ainda a sepultura. E os anjos anunciam: por que vocês estão procurando quem está vivo dentre os mortos? Por que estão procurando? Ele está vivo, ele prometeu que ressuscitaria. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O que estão fazendo aqui? Dizem os anjos. Ele não está aqui no túmulo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Estas mulheres creem nas palavras dos anjos. E então eles explicam as Escrituras que elas ouviram tantas vezes. Ouviram, mas estavam fazendo qualquer outra coisa. Mas não entenderam. Os apóstolos e discípulos também ouviram explicações de Jesus, ouviram as Escrituras e não entenderam. E quando as mulheres vêm anunciar, o que é que eles creem? Que elas estão desvairadas. Onde já se viu um morto ressuscitado? E ele passou 3 anos ensinando assim, de boca a orelha a eles: eu serei entregue à morte, eles me perseguirão, eles me massacrarão, eu vim para vos dar a verdadeira vida, no 3º dia eu ressuscitarei.
E aqueles que forem batizados em meu nome, crerem em mim, viverem conforme eu mandei, eu também os ressuscitarei. Notem como é complicado. Os primeiros membros da igreja já não prestavam atenção no próprio Senhor, fundador e esposo da igreja. E depois, que faz Pedro? Nós sabemos que Pedro e João correm para o túmulo. O discípulo mais novo, João, chega primeiro, mas não entra. Por quê? Porque esta é a função de Pedro, certificar-se da verdade. E lá novamente encontra os lençóis dobrados, sinal que o Senhor está dizendo: eu já ressuscitei e eu voltarei conforme eu prometi. E então Pedro volta para casa, admirado com o que havia acontecido. Ouvimos hoje no Santo Evangelho, admirado. Nós podemos nos perguntar: como é possível que Pedro se admirasse? Que ele duvidasse? Muito bem, nós sabemos que a dúvida é algo próprio do ser humano, mas como é possível que se admirasse? Foi anunciado tantas vezes. Assim também a igreja, a esposa do Senhor, ensina, prega, como nos diz São Paulo, oportuna e inoportunadamente, exorta, ensina, bate para que se aprenda. E ainda assim, há aqueles que não a ouvem, não ouvem a esposa do Senhor, preferem viver com um Cristo próprio que inventaram para si, preferem viver com uma igreja que inventaram para si, e preferem viver uma fé cristã que inventaram para si. Nesta igreja inventada para si, não existe salvação. Neste modo de viver para si, não existe salvação. E nesse Cristo, esse Cristo inventado para si, não é o Cristo Salvador. Portanto, é só na igreja, com a igreja, dentro da igreja, vivendo a vida que Cristo nos deixou, que podemos encontrar tudo aquilo que temos, que o Senhor deixou com tanto carinho e tanto amor. A sua vida, a sua presença, os seus ensinamentos, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão e tantas outras coisas. Aproveitemos esta noite que ainda é de vigília e nos preparemos mais e mais para celebrar a ressurreição do Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente ressuscitar em nossa vida. O Senhor que hoje, nesta noite, celebramos, desceu à mansão dos mortos, buscou os justos que ainda não haviam entrado no céu, e, buscando os justos, levou-os, porque abriu as portas do céu. Que o Senhor também possa, no dia da nossa morte, nos levar para o céu. Que o Senhor também possa, no dia da sua vinda, nos encontrar fiéis a Ele, dentro da sua igreja, dentro da sua esposa, junto com Ele, no coração do amor e da misericórdia. E assim nós poderemos dizer: assim nós faremos a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, passagem da vida de morte para a vida verdadeira. Roguemos ao Senhor para que nos seja concedido a graça da perseverança final. Que o Senhor nos encontre fiéis e vigilantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.